Essa noite é Gideão, do medo à coragem. E nós temos vivido dias de muito medo. Nós temos vivido dias onde realmente nós vemos pessoas com muito medo. Nós temos sentido muito medo. Eu às vezes quando preciso sair, eu ponho a mão em alguma coisa, eu quero logo passar um álcool e dar aquele medo, aquela angústia. E a gente, será eu espirrei, estou com corona? Meu filho espirrou, está com corona. A gente está vivendo num tempo que, se a gente não tiver Deus, o Espírito Santo de Deus presente na nossa vida para tirar a ansiedade, a gente está entrando quase em um surto. Porque você fica ansioso, você fica nervoso, você não sabe o que você está sentindo, você não sabe o que está acontecendo. E quando eu li esse texto essa semana, eu nem sabia ainda que o pastor me convidaria para pregar. Esse texto, ele me encorajou. E o que eu tenho buscado ultimamente em Deus é coragem. O que eu tenho buscado na presença de Deus é ânimo, é força para passar por esses dias tão difíceis que nós temos vivido, sem deixar minha fé ser desfalecida, sem deixar minha fé ser abalada, sem deixar a minha fé ir de encontro às consequências e aos temores do mundo, mas fazer com que a minha fé seja firme e forte em Deus. E a história de Gideão é a história de um homem medroso. Eu não sei se você é medroso. Eu sou bastante. Eu tenho muito medo de tudo. E o pastor já está rindo aqui porque eu tenho medo de folia de reis. Então, com certeza ele já lembrou disso, que eu não posso ouvir o barulho da folia tocando, que eu já quero sair correndo, porque realmente eu tenho muito medo de folia. Mas, irmãos, eu estou dizendo de um medo aqui diferente. E Juízes, a palavra-chave do livro de Juízes é inconstância. Inconstância. Esse livro, ele vai narrar mais ou menos 300 anos de história. Depois de Josué, e o primeiro capítulo fala sobre a morte de Josué. Então depois, primeiro e segundo capítulo, depois de Josué, o povo, ele teve 15 juízes. Tiveram 15 juízes sobre Israel até chegar o rei Saul, até entrar a monarquia no povo. E esse livro, ele relata alguns juízes, algumas histórias mais importantes. E o capítulo 6, ele começa falando sobre Gideão. Esse livro, ele fala principalmente, e ele mostra a fidelidade de Deus versus a apostasia do povo de Israel. Esse livro, ele mostra que Deus é sempre fiel, mas muitas vezes o povo de Deus é frio, se afasta, fica longe, desobedece. Esse livro, ele vai mostrar que Deus age na hora certa, mas que infelizmente o povo de Israel vivia um ciclo de obediência e desobediência, obediência e desobediência. Esse livro, ele vai falar sobre o declínio religioso que Israel teve em vários momentos, mas Deus nunca desamparou o povo quando eles se arrependiam, quando o coração deles estava verdadeiramente arrependido, quando o coração deles estava verdadeiramente prostrado para buscar a Deus. E eu creio, irmãos, que Deus nunca nos abandona, Deus nunca deixa de agir, Deus nunca nos desampara, independente da nossa fé, independente da nossa fidelidade, independente daquilo que nós fazemos, Deus nunca nos abandona. Independente se hoje a sua fé está forte, se amanhã a sua fé já não está tão forte, se hoje você está ansioso, se amanhã você está com medo, Deus nunca nos abandona. E esse livro, ele mostra isso. E Gideão, o personagem que eu escolhi nessa noite para estarmos falando, ele estava vivendo num contexto onde Israel havia passado por um período de muita bênção com Débora, uma juíza, que fez grandes feitos no meio do povo, mas que por causa da desobediência, que porque estava adorando Baal, e Baal era um Deus que não é o Deus verdadeiro, Baal era um Deus representado como se fosse um homem sobre um touro, onde as tempestades e as nuvens eram o seu carro, o trovão era a sua voz e os raios eram as suas flechas. Então Baal era isso, era um Deus criado, um Deus inventado, e o povo de Israel que conhecia o Deus verdadeiro, eu sou, se desviava para poder adorar outros deuses. E
estava adorando Baal durante 7 anos, e lá no início do capítulo 6 vem relatando que por causa da desobediência do povo, os midianitas, que eram um povo nômade que vivia no deserto da Arábia e da Síria, aquela região, eles estavam atormentando o povo de Israel de uma forma tão intensa, tão grande, que os israelitas eles começaram a procurar rochas, cavernas, fortalezas para se esconderem, porque eles não davam paz. Eles invadiam as plantações, eles estragavam, eles matavam o gado, eles pegavam as ovelhas, eles roubavam tudo dos israelitas. Os israelitas viviam um tempo sem paz. E nesse contexto, Deus chama um homem medroso. Grave isso, Deus chama um homem medroso chamado Gideão. E o chamado dele está lá no capítulo 6. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu e disse: poderoso guerreiro. Em algumas outras versões, homem valente, ou ainda guerreiro corajoso. O Senhor é contigo. Deus chama um homem medroso de guerreiro valente, guerreiro corajoso, e fala: Deus é contigo. E lá no verso 13, Gideão, lá no capítulo 6, Gideão, quando ouve isso, Gideão, ele fala: ah, Senhor. E aí ele começa o lamento: ah, Senhor, mas se o Senhor estivesse conosco, o nosso povo não estaria passando por essa dificuldade. Se o Senhor estivesse conosco, esse mal não teria nos acometido. Se o Senhor estivesse conosco, nada disso teria acontecido. As coisas estariam bem. Aonde o Senhor está? E Deus vai responder para ele: eu escolhi você para libertar o povo de Israel. Eu escolhi você para libertar o povo de Israel. E Gideão, ele faz outro lamento: mas Senhor, eu sou o menor da casa dos meus pais, a minha tribo é a tribo menor, eu sou de um clã menos importante. O Senhor me escolheu. Como o Senhor me escolheu? Como pode ter sido isso? E Deus disse para ele: vai, Gideão, e eu estarei com você. Deus dá uma garantia: vai, Gideão, eu estarei com você. E ele faz uma promessa: você derrotará os midianitas, todos eles como se fossem apenas um homem. E Gideão, medroso, ele começa a pedir afirmações, ele começa a pedir sinais, ele começa a pedir resposta de Deus, confirmação de Deus, se tudo aquilo que ele estava vendo realmente era verdade. Então ele diz para aquele anjo: olha só, eu vou lá preparar uma oferta, você espera aqui. Ele prepara uma oferta, volta, e quando ele oferece aquilo para o anjo do Senhor, a oferta é consumida. E aí ele fala: ai, Deus realmente esteve aqui, eu vi o anjo do Senhor. Mas ainda assim, ele continuou com medo. E sabe, irmãos, muitas das vezes a gente vive essa vida pedindo sinal e confirmação para Deus o tempo todo. A gente ouve a voz de Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente ouve o chamado de Deus, mas a gente ainda assim fica igual Gideão: mas se for o Senhor mesmo, mas se eu tiver que fazer, mas se eu tiver que viver, mas se eu tiver que falar. A gente coloca o se, e o se é uma condição, e a gente começa a condicionar aquilo que Deus está falando conosco. Deus fala para você: pregue, não deixe de pregar. Deus fala para você: não deixe a sua fé ser abalada. Deus fala para você: não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Mas você continua colocando condições na frente daquilo que Deus te pede para fazer. Você coloca a condição. E você começa: mas Deus, se realmente essa doença for muito perigosa, mas Deus, se realmente eu tiver que passar por essa dificuldade, se realmente eu tiver que passar por esse vale, e a gente começa a se preocupar com coisas que ainda nem aconteceram. E muitas das nossas preocupações, grave isso que eu estou te falando, muitas das preocupações que você pensa que você vai passar, você não passa. Tem
coisa que fica só aqui na nossa mente. Tem coisa que a gente acha que vai acontecer e a gente se preocupa com o amanhã, com o futuro, e que nunca acontece. Tem muitas coisas que a gente vive, e ao invés da gente confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando conosco, a gente vive medroso, assim como Gideão. A gente só vai ter fé se tiver um sinal. A gente só vai acreditar se tiver uma resposta. A gente só vai acreditar se tiver algo maravilhoso, um sinal miraculoso da parte de Deus para que eu faça. Mas a fé, você sabe o que é a fé? A fé é a prova das coisas que não se veem. Deus te chama para crer nele por meio da fé, e não por meio do que você está vendo. Deus te chama para crer nele, não por causa daquilo, que as suas mãos podem apalpar, que você pode tocar, mas Deus te chama para uma vida onde Ele vai te convidar a dar um passo, mas você não vai enxergar muitas das vezes o chão. Deus te chama para uma vida de fé. Deus te chama para uma vida de coragem. Deus te chama para uma vida de mudança. Mas muitas das vezes você não vai ver. E muitas das vezes você não vai ter todas as confirmações que você precisa. Porque a gente tem que viver pela fé e não porque a gente vê. E parece, irmãos, que essa doença, ela trouxe isso para a gente. Ela trouxe esse medo. Ela trouxe essa mania da gente querer condicionar. Ah, não, eu vou condicionar, eu não vou por causa disso. Ah, eu não posso por causa daquilo. E a gente começa a condicionar a nossa fé por causa de uma doença. A gente começa a condicionar a nossa fé por causa das coisas que estão acontecendo lá fora, por causa dos nossos problemas, por causa das nossas dificuldades. E eu repito mais uma vez, fé é acreditar sem ver. É acreditar que amanhã as coisas vão melhorar, mesmo que hoje esteja tudo desmoronando. Fé é isso. E Gideão, quando ele se encontra com o anjo, e ele tem todo esse processo do chamado dele, e aí Deus pede para ele chamar alguns homens, e algo que eu quero destacar, mesmo que ele seja medroso, ele era obediente. E Deus fala, chama os soldados, e ele chama os homens. E Deus fala, manda os que estão com medo embora. E aí uma parte vai embora. Manda os que estão bebendo água como cachorros irem embora. E só sobram 300 homens para a batalha. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora, porque nós vamos ler os versos. Eu não tinha como entrar no texto sem fazer essa introdução, irmãos. Capítulo 7, a partir do verso 9, diz o seguinte: naquela noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que eles estão dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então Gideão e o seu servo desceram até os postos avançados do acampamento. Lá no verso 13, Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Eu tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada, um pão pequeno, vinha rolando para dentro do acampamento dos midianitas, e ele atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. E no verso 15 diz, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, ele adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Deus encoraja Gideão. Deus chama uma pessoa pequena, um homem medroso, e o próprio Deus diz para ele, se você estiver com medo, chama o seu servo,
vá até o acampamento e ouça o que eles estão falando. E Deus sabia que Gideão ia fazer isso. E quando Gideão chega até o acampamento, muitos soldados, e a Bíblia relata que esses soldados eram como uma nuvem de gafanhotos, eram muitos soldados. E Gideão começa a ouvir o que os soldados estavam falando. Gideão estava ao redor do acampamento com 300 homens. 300 homens, apenas. E ele escuta o soldado falando: olha, eu sonhei que um pão pequeno, um pão de cevada, batia numa tenda e a tenda se desmontava, como um pão pequeno batendo numa tenda faz a tenda desmontar. E ele escuta a interpretação. Então nós vamos ser derrotados, disse o soldado. Então nós vamos ser derrotados. E quando Gideão ouve isso, ele se prostra e adora, e se enche de coragem para sair para a batalha. O Senhor nos encoraja, irmãos, com a palavra dele. O Senhor está aqui hoje, nessa hora, nos encorajando e nos dizendo: se você está com medo, ouça. Se você está com medo, ouça. Assim como Gideão, ouça. Ouça aquilo que eu quero te dizer. Ouça aquilo que eu quero te falar. Tenha o seu coração, a sua mente aberta para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: coragem, não tenha medo. Não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, eu vou te proteger. Não tenha medo, eu estou acampado ao seu redor. Não tenha medo. Ainda que a gente olhe para a doença, para o coronavírus, como algo muito maior do que nós, Deus é aquele que destrói o gigante. Deus é aquele que destrói as multidões. Deus é aquele que pode destruir um simples vírus. Deus pode todas as coisas. E o que mais me deixa impactado nessa mensagem é que quando Gideão ouve, a Bíblia diz que ele se prostra e ele adora. E esse é o poder da adoração na nossa vida. Quando nós nos prostramos, nos humilhamos diante de Deus, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, quando nós reconhecemos que Ele é por nós, quando nós reconhecemos que Ele nos segura pela mão e nos encoraja, e nos guia e nos leva, quando nós o adoramos, nós somos encorajados. Quando nós o adoramos, nós somos fortalecidos. Quando nós o adoramos, nós somos renovados. Quando nós o adoramos, nós somos transformados. Ainda que a nossa fé seja como a fé de Gideão, uma fé que precisa de um apoio. Porque a fé de Gideão não precisava nada mais e nada menos do que um apoio. E o apoio, queridos, se chama Bíblia. O apoio se chama Palavra de Deus. O apoio está aqui através dessas letras, porque é através dessas letras que Deus continua falando conosco. Lília, mas eu posso fazer uma oração e ouvir Deus me responder? Claro, com certeza Deus fala. Mas não existe maneira melhor de se ouvir Deus através da palavra. Por causa de um sonho, por causa de uma fala que Gideão ouviu, ele teve coragem, e a Bíblia diz que ele volta para o acampamento e ele fala: vamos soldados, coragem, hoje o Senhor entregou os midianitas nas nossas mãos. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Quando nós ouvimos a palavra dele, ela nos enche de coragem, ela nos enche de esperança, ela nos dá alegria para continuar, ela nos dá força, ela nos dá ânimo, para que a gente não deixe o medo, a ansiedade, o pavor, a incerteza do amanhã tomar conta do nosso coração. Quando a gente tem os nossos ouvidos abertos, Deus fala, Deus confirma, Deus acalma, Deus tranquiliza.
Aí você vai falar, Lívia, mas o que essa história de muitos anos atrás, de antes de Cristo, tem a ver conosco? Naquele tempo, o Senhor vinha visitar o povo de tempos em tempos. Hoje, você é a casa de Deus. Você é a morada de Deus. Você é a morada do Espírito Santo. E a partir do momento em que você recebe Jesus no seu coração, você recebe o Espírito Santo. E a presença de Deus, ela entra na sua vida para te encorajar, para te animar, para te dar fé, para não te deixar ansioso. A presença de Deus, ela entra na sua vida. Você não precisa esperar um anjo descer ou um milagre acontecer. Você não precisa de nada disso, porque quando você tem fé em Jesus Cristo, você está selado, marcado pela presença do Espírito Santo de Deus. Você pode orar, você pode clamar, você pode pedir, você pode sentir a presença de Deus. Ele está aqui, Ele está em você, Ele habita em nós, Ele está no meio dos louvores do povo. E quando você reconhece quem Ele é, você se humilha, você o adora, você derrama o seu medo, a sua ansiedade, a sua incapacidade, a sua fraqueza nas mãos dEle. E Ele mesmo te encoraja a ir adiante, a dar o próximo passo, a continuar vivendo dias mesmo tão difíceis como os dias que nós temos vivido hoje. Ele te encoraja e Ele te diz: não desanime, eu sou contigo, não desanime, eu estou com você, não tenha medo, eu sou maior do que tudo que você está vendo aí fora, eu sou maior do que uma doença, eu sou maior do que o desemprego, eu sou maior do que o dinheiro, eu sou maior do que os seus problemas, eu sou maior, eu sou o Deus Todo-Poderoso que venceu um exército com apenas 300 homens. E aí você vai me perguntar, Lili, então aqueles 300 homens saíram guerreando? Não. Gideão dividiu aqueles homens em 3 tropas de 100. E sabe o que eles tinham nas mãos? Espada? Escudo? Não. Eles tinham vasos de barro, tochas e uma trombeta. E a ordem de Gideão foi: façam o que eu fizer. E Gideão soprou a trombeta, quebrou os vasos, e o acampamento dos midianitas foi todo confundido por causa do barulho. E eles se mataram entre si, e o povo de Israel venceu. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que para vencer nessa vida, para vencer as dificuldades, a gente precisa de armas grandes, pesadas, mirabolantes e coisas incríveis. Mas eu aprendo com a palavra de Deus que Ele realiza a vontade dEle através da nossa fraqueza. Ele realiza a vontade dEle através da nossa humildade. Ele realiza a vontade dEle através da nossa pequenez. Ele realiza grandes feitos quando nós nos humilhamos e o adoramos, e prostrados aos pés dEle, derramamos e colocamos nossa confiança somente nele. Não coloque a sua confiança nas coisas que você está vendo aí fora. Não coloque a sua confiança no seu trabalho. Não coloque a sua confiança no dinheiro. Não coloque a sua confiança nos seus bens. Não coloque a sua confiança nas notícias dos jornais. Não coloque a sua confiança nas notícias que estão sendo dadas aí fora. Não coloque a sua confiança em você mesmo. Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua confiança em Deus. Assim como Gideão fez naquela noite. Coloque a sua confiança em Deus. E para finalizar, eu gostaria de ler 2 Coríntios, no capítulo 12. Palavras de Paulo, apóstolo, que tinha um grande problema.
E no capítulo 12 de 2 Coríntios, lá no verso 7, ele diz que tinha um espinho na carne, um problema, uma dificuldade, que ele orou e pediu que Deus tirasse. E talvez você esteja orando, pedindo para que Deus te tire de alguma dificuldade, preocupado com o medo de enfrentar as batalhas da vida. E a resposta de Deus para Paulo, e a resposta de Deus para nós nessa noite, está no verso 9. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo vem dizendo, por isso, eu ainda mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Nós lemos a história de um exército que foi glorificado por Deus por causa da fraqueza, por causa da dependência, por causa da adoração. E nessa noite, Deus ele nos diz, a minha graça te basta, a minha presença te basta, o favor não merecido que eu fiz por você de morrer lá na cruz, derramando todo o meu sangue para te dar vida, isso te basta. Porque o meu poder, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E sabe o que eu aprendo, irmãos? Que a gente tem que parar de querer ser tão forte. Para de querer ser forte. Mas seja totalmente dependente da graça e da presença de Deus. Eu quero convidar o louvor para que a gente cante novamente. Eu quero viver algo novo. Me visita, Senhor, vem me visitar. Faz o medo desaparecer do meu coração. Incendeia o meu coração com essa presença. Me mostra quem eu sou. Eu quero te adorar, Senhor. Assim como Gideão fez, quando ele foi encorajado ao ouvir, eu quero ser encorajado nessa noite ao ouvir a tua palavra. Eu quero ser encorajado hoje e tomar posse dessa palavra. E Paulo diz, pois quando sou fraco, então eu sou forte. Porque ele não era forte por ele, mas ele era forte por causa da presença de Deus. Aonde está a sua fraqueza nessa noite? Aonde você tem se sentido fraco? Está ansioso? Está com medo? Está assustado? Está preocupado? Está sem enxergar a solução para o amanhã? Coloque as suas fraquezas na mão de Deus. Viva com total dependência de Deus, assim como Gideão, um homem improvável de ser chamado, um homem improvável que pediu tantas confirmações, que sentia tanto medo de fazer aquilo que Deus pedia. Talvez Gideão seja como você, ou você seja como Gideão, está com medo, está fraco. Mas Deus tem algo novo para nós, irmãos, e eu creio nisso. Deus tem algo novo, Deus tem algo novo. É um tempo novo, é um tempo novo de adoração, é um tempo novo de estar na presença de Deus, é um tempo onde a gente vai passar por cima dos nossos medos para estar aqui na casa de Deus. Mas assim como Gideão, eu quero vencer os medos, eu quero vencer a minha fraqueza, eu quero estar aqui adorando a Deus, porque quando Gideão adorou, ele foi encorajado. E eu quero nessa hora te convidar a ficar de pé e vamos louvar esse cântico, vamos adorar a Deus, para que Ele nessa hora nos encoraje, com a coragem que vem da presença dEle, do trono dEle, da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Eu não sei qual é o novo que você talvez possa estar precisando, mas eu sei que a palavra de Deus, ela nos encoraja. Ela nos encoraja, irmãos. E eu espero que realmente você possa ter sido encorajado pela palavra e pela adoração a Deus. Eu espero realmente que o Espírito Santo possa invadir aonde você está, aí na sua casa,
Aí, ouvindo essa mensagem, vocês aqui no templo, que possamos começar essa nova semana encorajados, sabendo que Deus escolhe improváveis, medrosos, temerosos, mas que Ele nunca deixa de fazer a vontade dEle por causa do nosso medo. Deus não vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer nesse tempo por causa do nosso medo. Deus não vai deixar de agir, Deus não vai deixar de falar por causa do nosso medo, do meu medo, do seu medo.